Midas e os venais. Midas, o rei da Frígia, ambicioso, pediu tanto por riqueza a Dionísio que o deus da mitologia grega decidiu atendê-lo e castigá-lo. Tudo que tocasse viraria ouro. Vorcaro, o nosso Midas, encontrou no Brasil o lugar ideal para essa alquimia. Alquimia é coisa de Idade Média, os laboratórios, os cientistas da época, os alquimistas, como transformar ferro em ouro, chumbo em ouro. Encontrou gente à venda no Supremo, no Banco Central, na Câmara, no Senado, nos meios de informação, no serviço público em geral. Comprou-os. A compra de consciências venais foi tanta que o seu banco entrou em liquidação. O preço de pessoas liquidadas acabou liquidando o próprio comprador. Sem vergonha na cara, os comprados ainda pensam que não foram desnudados pelos fatos e fazem olhar de paisagem. Talvez estejam na esperança de um milagre. Melhor abandonar toda a esperança, porque apenas apareceu a ponta do iceberg. O striptease recém começou. Midas tocou em sua filha amada e ela virou estátua de ouro. Imagina um momento em que Vorcaro tocou seu cálice, no cálice de Moraes, e o escritório da família virou ouro de 129 milhões de quilates. Vorcaro e Toffoli se tocaram e uma mina de ouro surgiu num resort. Diretores do Banco Central não se contentaram com o bom salário e viraram estátuas de ouro. O brilho de 2,2 bilhões que Vorcaro transferiu para o pai dele deve ter ofuscado os olhos do COAF, sempre atentos a transferências de 50 mil reais. Sobre a linha do Equador, Midas atraiu a riqueza de funcionários do Amapá, de onde extraiu um veio de 440 milhões de reais. Baco, o correspondente latino do grego Dionísio, deve ter amaldiçoado no panteão romano o Auri Sacra Fames, a sagrada fome do ouro. E veio a maldição. Tudo que foi escondido, blindado, assinado, negado, silenciado, agora faz provas contra quem assinou o contrato, fez sociedades, recebeu dinheiro, negou, se omitiu, prevaricou, manobrou. Agora brilha como ouro da verdade, com claridade atroz, terrivelmente real, diante dos brasileiros. Não era apenas um banco de espertalhão que foi liquidado. Era mais. Chamavam-se de a turma, mas era mais. Movimentações financeiras graúdas, compra de autoridades e funcionários, negócios ilícitos às custas de multidões ingênuas, ameaças, intimidações, contratação de sicário. Todas as características de máfia. O Midas também era il padrino. Essa Cosa Nostra brasiliana está estabelecida nos 3 poderes e ainda não foi extirpada. Estavam segurando o que começara a ruir com a revelação do contrato de 129 milhões, que fala por si, é evidente, e as lavagens no Taiaiá e na tal Maridete, que é Marília Dias Toffoli. O ministro Toffoli fez das tripas o coração para esconder as investigações da Polícia Federal. Congelou-as, tornando-se relator. Blindou com segredo absoluto os achados em buscas e apreensões que teve que fazer para inglês ver. O Supremo ainda tentou, inútil e puerilmente, manter as aparências, mas já não dava para sustentar Toffoli como relator de um caso em que ele é um dos personagens. Caiu nas mãos de André Mendonça, doutor em Direito na Universidade de Salamanca, onde produziu tese sobre a prova em casos de corrupção. Um juiz que também é pastor e prega a resistência às tentações. Foi o amanhecer depois da escuridão. Com o ministro André Mendonça, fez-se a luz. A diferença entre o relator Toffoli e o relator Mendonça é eloquente. A atuação de um e a de outro já é comprovante suficiente. E assim como essa simples mudança jogou luz sobre o Midas brasileiro, força também perguntar o que fez o Supremo durante esse tempo todo. Questionou o contrato de 129 milhões por absurdo? Por que Gilmar inventou uma manobra para evitar a quebra de sigilo dos irmãos Toffoli e da Maridete, invadindo o juiz natural Mendonça? Por que Dino evitou a quebra de sigilo de Roberta Luxinger, elo entre Lulinha e o careca do INSS, também avançando sobre o juiz natural Mendonça? O que tem feito o presidente do Supremo diante de tudo isso? Por que a PGR julgou desnecessário prender os 4 mafiosos,
mantendo em risco a integridade física do jornalista Lauro Jardim e da secretária Mônica, aquela do vamos moer essa vagabunda? Por que o presidente Alcolumbre impede que o Senado cumpra seu dever de investigar ministros do Supremo? Onde estavam todos esses quando as luzes se apagaram? E o silêncio do presidente da República diante do gigantismo desse escândalo que afeta a República? O brilho ofuscante dos fatos acordou a mídia que estava anestesiada por 7 anos, na ânsia de anular bolsonaristas. Agora percebem que a omissão não apenas tira a voz dos que foram censurados, agora pode tirar também os dentes. Hoje percebem que um inquérito ilegal tirou o Brasil do devido processo legal por 7 anos e serviu para camuflar a venda de consciências em troca do ouro de Midas. Foi maldição. Os deuses enlouquecem aqueles a quem querem destruir. Os tocados por Midas, confiantes, assinam contratos. Ambiciosos, empreendem além do seu contra-cheque. Insensatos, expõem-se, negando, encobrindo, blindando. A conta chega. Se a mídia não calar de novo, se o povo outra vez não se paralisar de medo. Chegou a conta para os que deveriam estar a serviço do povo, mas se venderam a um master. De Brasília, Alexandre Garcia.